A história começa com o protagonista sendo humilhado por outros alunos. Ao andar, ele recebe uma pedrada na cabeça e cai no chão. Olhando para eles, ele se pergunta: por que minha vida é um pesadelo? Todos me odeiam e me atormentam. Onde tudo deu errado? Em frente a uma porta, ele fala: se ao menos alguém me amasse e estivesse ao meu lado, minha vida teria sido um pouco melhor. Ao abrir a porta, ele chama pela mãe. Ao olhar para ela, nota sua aparência sombria e ajoelhada no chão em meio a uma sala cheia de lixo. Chorando, a mãe fala: Eugênie, olha o estado que você está de novo. Com a aparência triste, o personagem tenta responder: mãe. Mas, antes de completar a frase, ela começa a gritar: por que você dificulta minha vida? Qual o sentido de te vestir bem, te alimentar e te mandar para a escola, se você sempre volta acabado? Se vai ficar assim, é melhor desaparecer que nem o seu pai. Chorando, o protagonista escuta e pensa: eu achei que minha vida não poderia ficar pior. Outro dia, Eugênie, ao tossir, nota sangue na mão e fala: é claro que pode piorar. No hospital, com sua mãe, o doutor fala sobre uma doença rara. Naquele dia, Eugênie só consegue se lembrar do olhar da mãe dele. Depois daquele dia, sua condição inevitavelmente piorou com o tempo. Ele ficou tão fraco que nem conseguia se manter em pé, tornando difícil até ir ao banheiro sozinho. E então, teve um dia que ele nem segurava mais. Ao perceber o que aconteceu, sua mãe o encarou. O protagonista, chorando, começou a pedir desculpas e falou que iria limpar agora mesmo. Prometeu que isso nunca mais aconteceria de novo e pediu para ela não o abandonar. Mas, mesmo assim, depois daquele dia, ele nunca mais a viu. Com o passar do tempo, sua saúde foi piorando. Deitado no chão, ele afirmou que não tinha mais esperança de escapar e suplicou: se houver uma vida após a morte, desejo que nela eu seja uma pessoa normal, sem ser doente e incapaz de receber amor. Por fim, o protagonista morreu deitado no chão. Então, ele aparece em um lugar com muita luz e escuta uma voz dizendo: pobre criança. Ao olhar, ele nota uma mulher à sua frente. Olhando para ele, ela fala: você merece tanto. Ela manda ele segurar na mão dela. A deusa continua: após um longo ciclo de estrelas florescendo e estrelas se apagando, nós nos encontramos novamente. Ela afirma que ele se livrará da dor e procurará a felicidade em sua próxima vida. Então, ele renasce. Ao abrir os olhos, ele vê uma linda família e percebe que agora é um bebê, com 2 irmãos, um tio gentil e atencioso, e pais amorosos. Mas essa felicidade durou pouco. A partir dos 8 anos de idade, seu corpo começou a ficar fraco. A causa era desconhecida e não havia tratamento. Passaram-se 5 anos assim, achando que não iria sobreviver. Mas então ele começou a se lembrar de sua vida passada e do encontro com a maga. Ele lembrou que ela era a criadora daquele mundo, a maga da criação e renascimento, Lord Felin. De repente, ele sente-se mais leve, como se a doença tivesse sumido. Ao olhar para o lado, percebe que não está sozinho. O servo, assustado e gaguejando, fala: jovem mestre, e começa a chorar. O protagonista, emocionado, chama por ele e fala que quer tentar caminhar. O servo, limpando o rosto, fala que vai ajudá-lo sempre que for preciso. Com o passar do tempo, as lembranças das vidas passada e presente se ajustaram. Mesmo assim, ele ainda não consegue entender as ações da maga. Portanto, decide parar de se preocupar com isso e viver devotado à vida que Lord Felin havia curado. Ele explica que, como filho mais novo da família Felivia, a família que confronta os monstros do abismo nas fronteiras ocidentais do continente, terá que viver a vida de Eugênie Felivia. No meio de um treino, ele pergunta ao tio se não está exagerando. O tio rebate, perguntando se não era isso que ele procurava, e diz que, ao invés de reclamar, deveria contra-atacar, senão iria perder a luta. Então, o protagonista, com um movimento rápido, se abaixa e tenta atacar. O tio fica impressionado, mas consegue defender. Fala que movimentos exagerados carregam muito risco. Soltando a espada, o protagonista fala que achou que dessa vez ganharia. O tio afirma que ele tem potencial e que, nessa idade,
Tio mesmo não conseguia usar as técnicas que o protagonista usava. O tio comenta que não imaginava que o menino, que tinha uma doença sem cura, pudesse um dia usar uma espada. O protagonista relembra que se esforçou muito na reabilitação e que, no início, era difícil até andar, mas continuou tentando até conseguir se movimentar completamente. Ele fala para o tio que agora está totalmente curado, mas acha que seu irmão mais velho e o trai se preocupam demais. O tio o abraça e diz estar feliz por ele estar bem. O protagonista pensa que esse sempre foi o tio Edgar Felivia, outra figura paterna que cuidou dele quando era bebê. O tio dele se tornou independente da família há 5 anos e tem trabalhado como médico na capital, mas veio correndo quando soube que ele havia melhorado. Cortando o clima de felicidade, chega alguém com uma aura assustadora e fala que hoje tem visitantes raros. Esse é o chefe do conselho familiar, Hendrik Felivia. As 2 crianças que o acompanham perguntam: não é Hilário o doente e o fugitivo praticando suas habilidades de espada? Como se ainda se considerassem membros da família Felivia. Ao escutar, o líder do conselho dá um sorriso de canto e fala para respeitarem, pois eles ainda são da família. As crianças, rindo, respondem: está bem, vovô. Edgar fala que já vão sair, que só estavam terminando o treinamento. O líder pergunta se já não faz tempo que ele não usa uma espada. Calado, o tio do protagonista apenas pensa em sua infância, lembrando de como era ser comparado ao irmão e do pai, dizendo que ele envergonhava a família. O líder pergunta se, por ter crescido sendo repreendido pelo pai, ele parou de usar espada, e se isso é o motivo de, quando o irmão morreu, ele ter fugido para a capital como um fugitivo. Rindo, o líder pergunta se ele ainda fala o nome da família quando alguém pergunta o sobrenome dele, afirmando que odiaria responder às famílias nobres da capital caso perguntassem se a família Felivia já teve um idiota como ele. Edgar, tirando a mão do líder de seu ombro, responde que isso nunca vai acontecer e que está vivendo tranquilamente como médico agora. Cabisbaixo, o protagonista se pergunta por que eles os tratam assim. Por que estou tremendo? Ele pensa novamente. Será por causa das memórias da minha vida passada? A escuridão da vida passada está me repreendendo. Ao ser chamado novamente de doente da família Felivia e ouvir que ele e o tio formam um par perfeito, ele não consegue controlar a raiva e dá um soco no rosto de uma das crianças. Pensando que não tem intenções de ficar preso à escuridão da vida passada, ele começa a socar o rosto da criança, gritando para ela retirar as palavras agora mesmo. Ele diz que o tio não é uma desgraça para a família e que a verdadeira vergonha são as pessoas que zombam e menosprezam os outros. Enquanto o protagonista reflete que podia ter feito isso na vida passada, ele percebe um ataque vindo em sua direção. Seu tio entra no meio para protegê-lo. O tio pergunta ao líder como ele poderia tentar atacar uma criança. O líder responde que a criança é um bárbaro e pergunta ao protagonista o que ele está fazendo. O protagonista rebate, perguntando se há algum problema com suas ações, já que eles insultaram ele e o tio, e afirma que, se ser bárbaro significa isso, ele está feliz em ser. Com raiva, o líder embainha sua espada e diz que pensava que ele era uma pessoa digna e decente, mas estava enganado. Ele afirma que isso é culpa da linhagem de sangue da mãe dele e diz que vai responsabilizar o subchefe da família por esse assunto. Eugênio fica com medo, pois o subchefe é o irmão dele. Ao chegar na sala do irmão, ele fica apreensivo. O irmão o chama e fala que ele causou uma comoção. Diz que não teria imaginado que ele estava doente até agora. Gritando, o protagonista começa a pedir desculpas. Ele pensa que esse é o irmão mais velho dele, Indel Felivia, que está atuando no lugar do pai, que está doente. Com um olhar sombrio, o irmão fala que o líder do conselho o procurou para relatar um ataque contra o neto dele. Tentando se explicar, Eugênio começa a pedir desculpas, dizendo que não tinha ideia de que isso se tornaria um problema tão grande. Ele afirma que o conselho entenderia se visse toda a história. Com um olhar sombrio, o irmão manda ele calar a boca e fala que o certo ou o errado não importa. Essa é a lógica da nobreza. O que importa é a posição e a influência. O protagonista começa a chorar e admite que não pensou direito, dizendo que, independentemente do que aconteceu, não deveria ter usado violência. Ele reflete que não é mais uma criança que pode fazer qualquer coisa e ser perdoada. Voltando à realidade,
O irmão pergunta o que ele acha que foi dito quando o líder do conselho começou a gritar com ele. Eugênio diz que não sabe. O irmão responde que mandou o líder calar a boca. Sem entender, o protagonista ouve o subchefe dizer que tinha prometido a ele que, se alguém o insultasse mais uma vez pela doença, ele não pouparia esforços para punir o responsável. Segurando os ombros de Eugênio, o irmão fala: Eu estava preocupado com você e me senti aliviado quando soube que você se curou. Agora, você não precisa se acovardar. Eugênio tenta abraçá-lo, mas o irmão o impede e diz: No entanto, você precisa ser punido. Eu avisei claramente para não se associar ao tio Edgar. Eu sei que você o admira, mas estar perto dele não trará nada de bom. Assustado, o protagonista reflete que até o irmão é contra o tio. O irmão pergunta se ele não tinha falado para Eugênio focar apenas na recuperação. Em vez disso, você estava entrando em brigas. O irmão declara que o castigo será ficar confinado por um mês. Já em seu quarto, o protagonista reclama com seu servo que um mês é muito tempo. Trai rebate que ele deveria agradecer, pois agrediu um membro da família. Eugênio fala que tem um plano para passar o tempo. Ele declara que irá aprender magia e se tornará um grande mago como Lord Felin. Abraçando seu servo, o protagonista promete que a vida feliz que tanto almejava no passado se tornará realidade. A cena muda e vemos o tio segurando uma foto do protagonista e falando que, mesmo depois de passar 5 anos piores que a escuridão, a luz dele não se apagou, ao contrário de mim. Na cena seguinte, o protagonista está aprendendo a usar magia. Ele fala: Parece um instrumento de cordas. É exatamente como está escrito no livro de magia. Essa deve ser a base da magia de cordas. Ela é linda. Mas então ele se pergunta o que deve fazer a seguir. Com o desejo de aprender magia, o protagonista vasculhou todos os livros e dicionários de magia da biblioteca da família. Ele ressalta que a biblioteca é mais bagunçada do que aquela que tinha em sua vida anterior. Nesse ritmo, terá que aprender por conta própria ou pedir ao seu irmão mais velho permissão para ter um tutor. No entanto, o protagonista tem certeza de que ele não permitirá. Mesmo que desse permissão, a família Felivia não tem bons magos para ensiná-lo. Em seguida, ele nota seu tio entrando na biblioteca. O tio pergunta o que ele está fazendo ali, e Eugênio mostra sua nova magia. O tio fica impressionado. Então, uma mulher entra no meio da conversa, comentando que havia mais um companheiro mago. O tio apresenta o protagonista para a professora Stine, uma maga que dará aulas na escola de magia. O protagonista fica surpreso por ela ser uma professora de magia. Stine diz que não sabia que ele era um mago e pergunta quando aprendeu. Meio tímido, Eugênio responde que aprendeu agora. Os dois ficam assustados com o potencial do garoto. O protagonista comenta que, ontem, causou um pouco de confusão e está de castigo, então decidiu aprender magia hoje. A professora fica impressionada novamente e pergunta quem é o professor dele. Eugênio responde que não tem um e que está aprendendo sozinho com a ajuda daquele livro. Stine pensa que isso é uma loucura, pois é o mesmo que um bebê aprender a ler sozinho. Ela então pergunta se pode fazer um teste com ele. E Eugênio concorda, gostando da ideia. No jardim da mansão, ela segura a mão dele e sente a ressonância mágica de 6 cordas, como se fosse uma sinfonia mágica, uma sensação que nunca havia experimentado. Ela explica que a força de um mago reside em quão bem ele controla essa corda instável para produzir tons precisos. No entanto, é surpreendente que uma criança que acabou de manifestar a corda já esteja acompanhando a performance de um professor de magia. Ela comenta com Eugênio que ele possui um talento brilhante e especial. Então, com energia assustadora, ela pergunta se ele não considera se inscrever na escola de magia e diz que, se ele quiser, ela pode torná-lo seu aluno. O protagonista acha isso incrível e agradece, dizendo que seu sonho está se tornando realidade, mas que precisa de permissão. A professora diz para deixar isso com ela. Já na sala do subchefe da família, eles ouvem um não. O irmão diz que, em vez de refletir sobre suas ações, o protagonista fugiu, e ordena que ele tire essa ideia da cabeça, pois ele é um membro da família Felivia e seu dever é empunhar uma espada para proteger o continente. Ele ainda acrescenta que, se a professora planeja arruinar o futuro de Eugênio, deve lembrar-se do tio,
Um nobre que fugiu do seu dever para seguir um hobby. A professora, chocada, pensa que não esperava que a conversa tomasse esse rumo. Tomando coragem, ela diz ao subchefe que Eugênie tem um talento extraordinário. O irmão responde que está ciente do talento do protagonista e que viu seu irmão crescer, lembrando-se de que ele começou a falar antes de andar. Ele entende o sentimento da professora por presenciar um gênio como seu irmão, mas o dever da família não pode ser deixado de lado. A professora o interrompe, dizendo que o talento mágico do protagonista é mais raro do que ele imagina. Depois de ouvir isso, o subchefe pergunta se o talento dele é maior que o da família Felivia. A professora rebate, dizendo que, mesmo o subchefe sendo considerado um gênio, se comparado ao protagonista, seu talento como espadachim é insignificante. Com raiva, Júlia, irmã do protagonista, pergunta se essa maga é maluca. O subchefe a manda se acalmar e complementa que, mesmo se isso for verdade, não há como ela provar. A professora então diz que já sentiu uma magia parecida com a de Eugênie, e que essa era da 13ª discípula da maga Felin. Gritando, ela afirma que Eugênie e a discípula têm a mesma magia. Todos ficam assustados, pois esse é o maior elogio que um mago pode receber. Em seguida, o subchefe pergunta ao protagonista qual é o seu desejo: ser um mago ou um espadachim. Sem hesitar, Eugênie responde que será os dois. O irmão diz que isso é impossível, pois nunca ouviu falar de um mago espadachim. Então, com aflição, o protagonista afirma que seguirá seu coração e será um mago, além de tentar se tornar um espadachim também. O irmão concorda com seu desejo, e Eugênie, animado, diz que se tornará um mago. No entanto, o irmão impõe uma condição: em um mês, Eugênie deverá ter todos os requisitos para entrar na escola de magia. Caso contrário, terá que ficar na mansão da família Felivia treinando-o para ser um espadachim. O irmão reforça que parece um absurdo, pois normalmente leva-se 10 anos para aprender, e ele terá apenas um mês. Mas, se o protagonista realmente tiver o talento mencionado pela professora, ele conseguirá. Eugênie concorda com a proposta e agradece ao subchefe da família.